Boa noite, amigos. Eu me chamo Rosana, sou voluntária da Ceia, Casa Espírita Irmão de Assis. E hoje o nosso evangelho será feito aqui pelo canal do Facebook. Então eu vou convidar a todos para uma harmonização. Vamos procurar fechar os nossos olhos, tentar deixar de lado os nossos problemas, as nossas aflições e agradecer. Agradecer ao mentor da casa, que nos acolhe com muito amor, com muito carinho. Todos os encarnados e desencarnados que ali frequentam. Vamos agradecendo também o nosso anjo da guarda, esse fiel amigo e escudeiro que sempre está ao nosso lado, nos intuindo e nos protegendo, prometendo a ele ampliar os nossos conhecimentos e sentimentos. Vamos agradecer todas as fraternidades que neste momento estão trabalhando por nós. Vamos agora até a nossa grande Mãe Maria, que ela possa nos cobrir com seu manto azul de paz e harmonia, e nos ensine a amar e a perdoar incondicionalmente a tudo e a todos. Mãezinha querida, leve-nos até Jesus, que resplandecendo de luz, nos dá um abraço fraterno. E juntos, com Maria, com Jesus, chegamos ao Pai da vida, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Então rogamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos, muita paz e luz e muita tranquilidade. Queridos amigos, hoje nós temos o título do Evangelho: Jesus, Mestre do Amor e do Perdão. Então vamos falar um pouquinho antes de Jesus, bem pouquinho, porque eu gosto muito de história e eu penso que através da história a gente consegue entender um pouco mais o presente. Então, antes de Jesus, nós tínhamos Moisés. Tínhamos as leis de Deus e as leis mosaicas, que tiveram um caráter transitório. Nessa época de Moisés, os povos eram bem primitivos e tinham a necessidade de ter leis severas para combater os abusos e os preconceitos da época. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus. Mas, nessa época, Deus, para eles poderem assim se conter um pouco, Deus era terrível e punitivo, né? Só que simplesmente aconteceu algo fantástico, que foi a vinda de Jesus. Então, chega Jesus e o mundo não foi mais o mesmo. Jesus, ele não veio destruir as leis de Deus. Ele veio desenvolvê-las, dar um sentido verdadeiro e apropriar essas leis ao nosso grau de adiantamento. Só que quanto às leis mosaicas, ao contrário, Jesus modificou essas leis totalmente. Ele combateu as práticas exteriores que existiam naquela época e também o radicalismo. Como ele fez isso? Instituiu o seguinte: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele institucionou esta lei, a lei do amor. Jesus, ele amadurece as leis dizendo também o seguinte, que Deus não é mais punitivo, não é mais aquele Deus punitivo.
referente às leis mosaicas. Muito pelo contrário, Deus é Pai, Deus é amor, Deus é misericordioso. Deus quer que sejamos felizes. Deus acolhe todos nós. E é essa a proposta de Jesus, acolher todos nós com essa única lei, amar ao próximo como a si mesmo. Mas vamos falar um pouquinho agora o seguinte, por que será o Mestre Jesus, né? Por que a gente chama Jesus de Mestre? A gente escuta muito falar assim, mas às vezes eu achei interessante abordar um pouquinho sobre isso. Em seus diálogos com as pessoas, Jesus nunca perdia o ensejo de ensinar com seus discípulos, com todas as pessoas que ele encontrava. Só que Jesus também recusou todos os títulos que lhe quiseram oferecer muitos títulos para ele, mas ele recusou, aceitando apenas o de mestre, porque de fato era essa a sua missão, ensinar as pessoas, ensinar o povo, ensinar os homens sobre a lei divina, a realidade imortal da vida, o amor como fonte de tudo o que existe e também fonte das relações humanas, porque com amor tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo. Pois é, eu andei pesquisando também no Livro dos Espíritos e na questão 625 existe uma pergunta assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta vem embaixo: Jesus. Então, Jesus é o tipo do homem que Deus ofereceu para que a humanidade pudesse seguir, né? Ele é o modelo da perfeição moral para a humanidade. Ele foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra, um espírito perfeito e governador planetário. Então Jesus é tudo. Mas apesar de sua grandiosidade, Jesus mantém-se próximo a cada um dos seus irmãos em humanidade, quer estejam encarnados e desencarnados. Então, meus amigos, nós nunca estamos sós. Jesus está sempre ao nosso lado. Pois suas marcas são o amor e a humildade. E não só isso, a benevolência e a solidariedade. Então, ele está sempre perto da gente. Por isso, ele sempre esteve no meio da multidão, ensinando em praças públicas, atendendo os necessitados do corpo e da alma. E assim continua velando por todos nós. Então, de novo, nós não estamos sós. Jesus está conosco. Pois é. Agora sim, eu estava pesquisando um pouquinho mais. Ao estudarmos o Espiritismo, né, o que a doutrina traz um pouquinho para a gente, temos um entendimento mais claro e profundo sobre Jesus Cristo. A gente reconhece como governador planetário, que eu já disse isso anteriormente, um espírito superior, um irmão que mostrou, não apenas através do ensino, do ensinar, né, as pessoas, mas também dos exemplos. Ele dava muitos exemplos. Então Jesus, ele mostrou que o amor é a base da vida e que tudo pode ser resumido em, de novo, amar ao próximo como a nós mesmos e também fazer ao outro somente o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, amar ao próximo e prestar atenção no que a gente faz para as outras pessoas. Essa é a base, é a marca de Jesus, além dos seus exemplos e ensinamentos. Eu estava pesquisando
e eu vi uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Nós precisamos dar importância aos ensinamentos morais trazidos por Jesus. Porque às vezes a gente tem muito conhecimento, mas a gente não dá tanta importância, né? O fundamental é compreender os seus ensinos e os seus exemplos. Mas, além de ter esse conhecimento e de ter essa compreensão, nós precisamos colocá-los em prática na nossa própria vida. Ou seja, saindo dessa teoria, é claro, o conhecimento precisamos ter, o conhecimento a gente leva conosco, mas a gente também tem que colocar esses ensinamentos na nossa vida, na nossa prática, mostrando que somos verdadeiros cristãos, fazendo com que a cooperação, a fraternidade, a solidariedade, o amor, a bondade, a justiça, a humildade e outras virtudes, né? Eu sei que são muitas, mas a gente tem competência sim, basta a gente querer. Sejam a nossa marca registrada no nosso convívio social, no convívio conosco, no convívio com os nossos familiares, com os nossos amigos, enfim, com as pessoas que nos cercam. Com Jesus, aprendemos a ser mais pacientes. Então, assim, Jesus, ele sempre está ao nosso lado. E se a gente tiver ele, se a gente conseguir enxergar, ele vai ensinar bastante paciência pra gente. Mas compreensão, ou seja, a gente vai ser um homem de bem, tá? A gente aprendemos igualmente a crescer em amor, reconhecendo que todas as pessoas são nossas irmãs. Isso a gente tem quando a gente está junto com Jesus. Então, junto com ele, a gente aprende a igualdade, aprende a crescer nesse amor e aprende que nós somos irmãos uns dos outros. E com a amplitude que o Espiritismo dá, né, um conhecimento que a gente tem a essas lições, com a imortalidade da alma, porque a gente tem várias vidas, né? Entendemos o seguinte, que os laços que nos unem são de longo tempo, através das reencarnações. Então, se a gente começar a pensar mais nisso e começar a utilizar os ensinamentos do mestre, a nossa vida vai ficar bem mais saudável. Eu achei bem interessante colocar essa abordagem também. Vivemos melhor colocando Jesus em nosso coração, né? Mas às vezes a gente fala muito em Jesus. Jesus, tem gente que usa até aquelas camisetas, né? Jesus, aquelas coisas no carro, tudo. Volto a dizer, nós precisamos conhecer, né, os ensinamentos do mestre, mas a gente precisa praticar, colocar ele nas nossas vidas, tentar ensinar, né? Colocar Jesus em nosso coração, procurando no amor a solução de todas as questões existenciais. Eu sei, vocês vão falar assim, isso é muito difícil, mas não é impossível, não. Jesus é uma inspiração, ele é o guia da humanidade, o governador do nosso planeta. Jesus, ele é divino. Nada ocorre sem a sua autorização. Então, nós estamos com Jesus em tudo e em todos, em todo lugar. Em momentos diferentes da nossa vida, Jesus vai nascendo em nossos corações. Jesus nasce em nossos corações. Mas, de novo, a gente precisa e deve. Seria muito interessante, seria muito bom usar a sua moralidade e colocar os seus ensinamentos em prática. E eu achei mais interessante ainda o seguinte, olha, é nas noites mais escuras que o céu se enche de estrelas. Olha que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Então, olha, em momentos diferentes, Jesus vai nascendo em nossos corações. E é nas noites mais escuras que o céu se enche de estrelas. A gente consegue visualizar as estrelas, né? A luminosidade,
aquela coisa assim boa, maravilhosa que as estrelas nos trazem. Então, meus amigos, eu faço uma proposta para vocês, diante de toda essa nossa situação, que é uma situação também transitória, uma situação passageira, e ela vai passar de melhor forma se a gente tiver Jesus, se a gente conseguir pegar esse Jesus, pegar os seus ensinamentos e ter a certeza de que ele está no comando. Então eu vou fazer uma proposta para vocês. Vamos adotar Jesus nas nossas vidas? Mas vamos adotar mesmo, de papel passado e tudo? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Foi muito enriquecedor, um aprendizado muito novo para mim. E eu quero que essa luz intensa que eu estou sentindo nesse momento possa compartilhar com todos vocês, com todos os seus familiares, nos seus lares, no trabalho, em todos os lugares que a gente for passando, ou mesmo em casa, que nessa época, né, agora a gente está mais assim, confinado. Vamos procurar aprender mais sobre o nosso mestre. Vamos procurar aprender, conhecer, usar a nossa doutrina maravilhosa para esse conhecimento, mas vamos tentar colocar isso em prática. Isso será muito importante. Então eu vou terminar o Evangelho de novo com essa frase. É nas noites mais escuras que o céu se enche de estrelas. Muito obrigada, adorei estar com vocês, muita paz e luz. Que assim seja.